De repente, você se pega murmurando instruções para si mesmo, talvez repreendendo uma falha ou planejando os próximos passos. A reação instintiva é olhar em volta, envergonhado, temendo ter sido flagrado naquele ato socialmente marginalizado. Porque, afinal, o cérebro, essa máquina de eficiência suprema, insiste em desperdiçar energia vocalizando pensamentos que poderiam permanecer em silêncio. Não estamos falando aqui de patologia, mas de uma função cognitiva surpreendentemente robusta, uma ferramenta interna que muitos de nós usamos diariamente, seja para localizar chaves perdidas ou para processar uma emoção complexa. Este não é um sinal de que algo está fundamentalmente errado. Na verdade, a ciência sugere o oposto. Em muitos contextos, falar sozinho é um indicativo poderoso de um cérebro que está trabalhando de forma mais eficiente, organizando e regulando a si mesmo sob demanda. Se você já se pegou conversando consigo mesmo, seja em voz alta ou apenas sussurrando, prepare-se para desmantelar o estigma. O que a sociedade rotulou como excentricidade ou, no pior dos casos, como um prelúdio para a insanidade, é, na verdade, um sofisticado mecanismo de autoajuda psicológica, uma herança evolutiva de como aprendemos a mediar o mundo. Este comportamento aparentemente aleatório é um portal para entender o funcionamento interno da mente, revelando como transformamos o caos do pensamento em ordem acionável. Estamos prestes a mergulhar nas camadas profundas da cognição para entender como o ato de vocalizar nossos pensamentos se transforma em uma alavanca para o desempenho, a resiliência emocional e a clareza mental, um tema central que irá redefinir completamente a sua percepção sobre o seu próprio monólogo interior. O verdadeiro fascínio reside na disparidade entre a percepção social e a realidade científica. Por que temos tanta aversão a um comportamento que, na infância, era um pilar fundamental do desenvolvimento cognitivo? Estamos falando de um processo que começa como uma fala socializada, um diálogo com o cuidador, e que gradualmente se internaliza, mas que, sob pressão ou necessidade de foco extremo, tem a capacidade de ressurgir em sua forma vocalizada para otimizar o desempenho do cérebro. Este é o paradoxo que nos convida a explorar. Como a externalização momentânea do pensamento se torna o caminho mais curto para a maestria interna. A contextualização inicial deve distinguir claramente entre as duas formas principais de autodiálogo: a fala encoberta, que é o monólogo silencioso interno que permeia nosso dia a dia, e a fala manifesta, aquela vocalização audível. É sobre essa última, a fala manifesta, que o estigma se concentra, e é nela que reside o maior poder de regulação. A psicologia vê o ressurgimento dessa fala em voz alta em adultos como uma ferramenta de emergência, ativada quando a carga cognitiva, o estresse emocional ou a complexidade da tarefa excede a capacidade do cérebro de gerenciar tudo de forma silenciosa. É o cérebro pedindo um buffer extra, um processador externo momentâneo. O conflito central aqui não é apenas a tensão entre o indivíduo e a norma social, mas a tensão dentro da própria mente, a luta constante entre a dispersão e o foco. Tentar resolver um problema complexo puramente com o pensamento interno pode levar a um ciclo de ruminação improdutiva. É nesse ponto de saturação mental que a fala manifesta atua como um interruptor poderoso. Quando falamos em voz alta, somos obrigados a organizar nossos argumentos em sentenças gramaticais e lógicas. Essa necessidade de formatação textual impulsiona o pensamento de uma nebulosidade subjetiva para uma clareza objetiva e sequencial, agindo como um poderoso auxiliar da memória de trabalho. Quais são os mecanismos neurológicos específicos que transformam um simples som em uma ferramenta cognitiva de elite? E, crucialmente, como podemos diferenciar esse autodiálogo funcional de outras formas de fala dirigida a si mesmo que podem, de fato, indicar desregulação ou patologia? O desenvolvimento escalonado deste tema nos leva diretamente ao legado de dois gigantes da psicologia do desenvolvimento, Jean Piaget e Lev Vygotsky. Embora Piaget tenha inicialmente caracterizado a fala egocêntrica infantil como um subproduto imaturo e não socializado do desenvolvimento, o trabalho de Vygotsky ofereceu uma perspectiva muito mais rica e duradoura. Vygotsky argumentou que a fala dirigida a si mesmo tem raízes profundamente sociais e, mais importante, é inerentemente funcional,
Para Vygotsky, a criança fala alto para si mesma, o que ele chamou de fala privada, como uma forma de guiar e planejar suas ações. Com o tempo, essa fala se torna mais abreviada, sussurrada, e, finalmente, se transforma no pensamento verbal interno. A grande revelação do ponto de vista de Vygotsky, e que se aplica diretamente ao adulto que fala sozinho, é que a fala manifesta é o ressurgimento dessa ferramenta regulatória primária. É um pattern interrupted natural. Quando a tarefa exige extrema concentração, quando o estresse é alto ou quando a ambiguidade é grande, o cérebro recorre à forma mais antiga e robusta de organização cognitiva, a instrução audível. Em primeiro lugar, está a regulação cognitiva e o alívio da memória de trabalho. A memória de trabalho, o espaço mental onde mantemos e manipulamos informações de forma temporária, é extremamente limitada. Falar em voz alta as instruções ou os passos do problema libera espaço na memória de trabalho. O som audível das palavras se torna um estímulo externo, transformando a informação interna e volátil em um dado externo, estável e sensorialmente rico. Em segundo lugar, a fala sozinha serve como um processamento emocional acelerado. Quando confrontados com ansiedade, frustração ou um revés inesperado, a verbalização em voz alta permite que o indivíduo exteriorize a emoção e a examine a partir de uma distância psicológica segura. Ao usar a terceira pessoa, ele não pode desistir agora, ou você precisa se acalmar. Essa distância é ainda maior, permitindo que a pessoa assuma o papel de um conselheiro sábio e objetivo, diminuindo a intensidade do sofrimento subjetivo. Em terceiro lugar, e fundamental para o desempenho, está o planejamento e a sequenciação de tarefas. Pessoas que falam sozinhas geralmente o fazem ao iniciar tarefas de alta complexidade ou ao tentar recuperar o foco após uma interrupção. Ela transforma a intenção difusa em um algoritmo passo a passo. Pesquisas demonstraram que quando indivíduos vocalizam o nome de um objeto que estão procurando, onde está o martelo? Isso ocorre porque a vocalização não é apenas um som. É a criação de um alvo sensorial específico que a mente pode usar para filtrar o ambiente, tornando a percepção mais eficiente e direcionada. Por fim, e talvez o aspecto mais motivacional, a fala manifesta é uma ferramenta de automotivação e reforço positivo. Frases como "você consegue", "mantenha o ritmo" ou "essa é a solução certa" ativam áreas do cérebro ligadas à recompensa e à persistência. A voz audível, mesmo sendo a nossa, é percebida com maior autoridade do que o pensamento silencioso, reforçando a crença na capacidade de execução. É a habilidade de transformar o pensamento em seu próprio treinador, seu próprio terapeuta e seu próprio planejador de projetos. Quando você se pega falando sozinho, você não está perdendo a sanidade. Você está ativando um sistema de gestão de crises e otimização cognitiva que a evolução aperfeiçoou desde a infância. O ápice dessa compreensão reside na diferença crucial entre o pensamento silencioso e a fala manifesta. O feedback auditivo. Quando pensamos internamente, o processo é puramente neural. O cérebro não apenas gera a fala, função de Broca e córtex motor, mas imediatamente a processa como informação externa através do córtex auditivo. Este circuito, a capacidade de gerar e receber nossa própria voz quase simultaneamente, é a grande revelação que amplifica a clareza e o controle. É a diferença entre ler um manual de instruções na mente e lê-lo em voz alta para garantir que cada etapa seja fixada. Essa externalização oferece uma perspectiva externa, permitindo que o indivíduo se torne o objeto de sua própria análise e crítica construtiva. Como diferenciar o autodiálogo funcional de sintomas mais graves, como alucinações auditivas? A diferença fundamental é o steel insight e o controle. A fala é coerente, orientada a tarefas e reflete o conteúdo do pensamento consciente. Em contraste, alucinações auditivas são percebidas como vozes externas, sem autoria interna, e frequentemente são críticas ou imperativas, fora do controle consciente do indivíduo. A capacidade de falar consigo mesmo, longe de ser uma fraqueza, é um indicador de flexibilidade cognitiva e resiliência. Significa que o indivíduo possui um repertório de estratégias de enfrentamento que incluem a capacidade de se auto-instruir, se automotivar
e processar informações complexas de forma multimodal. Pensamento plus audição. É o ato de se tornar seu próprio mentor na busca por maior clareza e eficácia no mundo. Em última análise, a razão pela qual algumas pessoas falam sozinhas é porque funciona. A próxima vez que você se pegar murmurando, entenda que você está utilizando um dos mecanismos de autorregulação mais antigos e poderosos disponíveis para a mente humana. Portanto, convidamos você a observar o seu próprio diálogo interior. É sob estresse? É na busca por uma solução? Comece a documentar essas instâncias, não com vergonha, mas com curiosidade científica. Entenda que a voz que você ouve é a sua maior aliada na jornada pela maestria cognitiva. Reconheça e honre essa conversa.